Possivelmente você tem essa crença e não sabe. Então, se hoje você já tentou várias coisas, já tentou cocriar, já tentou sair da situação que você está, seja financeira, relacionamento, qualquer que seja, principalmente a financeira. Com certeza você tem essa crença se você é uma pessoa que nada dá certo para você. Você já tentou fazer de tudo, a sua vida já melhorou um pouquinho, mas aí quando você começa a ficar feliz, acontece alguma coisa para te entristecer, para levar o teu dinheiro, acontece alguma coisa na sua vida para virar de cabeça para baixo. E você nem sabe, mas essa crença pode estar rodando dentro da sua mente e você nem sabe o estrago que ela ainda pode fazer na sua vida. Então fica até o final do vídeo que eu vou dizer o que aconteceu, que eu tinha essa crença e o que eu fiz para acabar de uma vez por todas, para eliminar essa crença da minha vida. E qual crença, que crença é essa, né? Eu sou Mônica Viana, esse é o canal Transcendência Mental. Se você já gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube entregar mais vídeos como esse para você, para que ele entregue para mais pessoas também. Entra no grupo gratuito que está aqui embaixo e vamos lá para o tema do vídeo, né? Possivelmente, você é uma daquelas pessoas que nada dá certo, você já tentou de tudo. Essa crença que eu vou te falar agora era uma crença bem perigosa. E infelizmente é uma crença que é plantada na mente de muitas pessoas. Quase 100% das pessoas hoje em dia têm essa crença de uma certa forma. Até as que pensam que não tem mais, até as que pensam que já limparam, as que dizem assim, não, Mônica, eu não acredito mais nisso, faz tempo. Certeza que você pode ter ela lá no seu subconsciente e você não sabe. Mônica, mas que crença é essa? Quando eu era mais jovem, desde criança, eu acreditava num Deus carrasco. Um Deus que castigava as pessoas. E aquela história de que Jesus tinha vindo para salvar a gente, tadinho, que ele tinha sofrido muito. E que a gente era culpado por esse sofrimento. E que só em falar a gente já era pecador. Que nós não merecíamos nada porque nós somos pecador. Quantas vezes você ouviu da sua mãe assim? Ou então daquela tia religiosa que diz assim, a gente não merece, mas Deus nos ama. A gente não merece, mas Cristo nos salvou. Ou, olha o que sai da boca da pessoa. Eu não mereço, mas Deus me ama. Eu não mereço, mas Cristo me salvou. Cristo pagou os meus pecados por mim. Ou seja, eu tenho uma dívida com Cristo. Não é isso? E aí, Mônica, mas o que isso prejudica a minha vida? Tudo. Porque eu não sei se você sabe, a culpa. Existe até um livro chamado Um Curso em Milagres. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser adquirir também pelo link, tá? É um link oficial da Amazon. Um Curso em Milagres. Esse livro, ele fala da expiação, né? Que nós temos que expiar todos esses erros, essas ilusões que nós fizemos na nossa vida toda, para que a gente consiga atingir o reino do céu, para que a gente consiga realmente ver a realidade como ela de fato é, sem as nossas crenças, sem as nossas percepções erradas, sem os nossos pecados. Ele explica o que é o pecado, né, também. É muito bom esse livro, inclusive, para quem está nesse processo de autoconhecimento, eu indico adquirir. E aí esse livro... E aí ele fala, né, que desde que a gente nasce, a gente já nasce com essa culpa. A gente começa a ser batizado, né, quando é criança, e lá na igreja a gente já ouve do pastor, do padre, dizendo, Cristo morreu por nós. Nós somos pecadores e nós não merecemos o amor de Deus, mas Deus nos ama. Então, imagina você, uma criança dentro da igreja, ouvindo uma história dessa. Até os 7 anos, sua mente subconsciente está aberta. Então, o que o padre, o pastor falar, o que sua mãe, o seu pai, o que qualquer pessoa de autoridade, principalmente, falar para você, você vai pegar aquilo como uma verdade e esse problema fica rodando na sua mente. Quando eu era criança, eu ouvia isso, que nós éramos pecadores, que Jesus tinha salvado a gente, que a gente não prestava para nada. E aí... eu já questionei desde o começo. Eu dizia, mas como assim? Deus é um carrasco, é um senhorzinho carrasco que mata as pessoas quando não segue o que ele quer, quando não faz aquilo que ele quer. Será que Deus é assim mesmo? Mas que Deus é esse? É um Deus estranho, não é?
E aí eu sempre me questionava sobre isso. Eu achava super estranho essa história. Mas mesmo assim, eu acreditava nisso. Algo em mim não queria acreditar. Quando eu botava a minha consciência e despertava, assim, dava uns tapinhas na minha cara, aí eu não queria acreditar naquilo. Mas estava lá no meu subconsciente, então eu acreditei realmente, durante muito tempo, que eu era uma pecadora. Que eu era uma pessoa que não importa. Eu já nasci culpada, né? A gente já cresce assim. Já nascemos culpada porque Jesus morreu por nós. Pagou nossos pecados. Nós estamos em dívida com Ele. E adivinha o que é que a culpa faz com você? A culpa te pune. Então, isso foi uma maneira de fazer com que você se sinta culpado, fique com medo e acabe seguindo uma regra imposta, né, na sociedade, na espiritualidade, nas religiões, para manipular você de alguma forma. Então faz você sentir medo, faz você se sentir um nada, um pecador. E aí quando você sente um pecador, o que acontece na sua mente? Preste atenção. Agora quem está falando aqui é a terapeuta que estuda a mente. O que acontece com a sua mente? A culpa no inconsciente coletivo, o que ela gera? Uma pessoa que ela é culpada, ela vai para um tribunal, ela cometeu um crime, ela vai ser culpada, vai ser julgada, ela é culpada. O que vai acontecer com ela? Ela vai receber o quê? Uma punição. Ou ela vai pagar uma indenização, ou ela vai ser presa, mas ela vai receber uma punição. Então, a partir do momento que dizem para você que você é um pecador, que tudo que você faz é errado, que você não merece, mas que Deus te ama, o que você começa a fazer na sua vida? Atrair situações para ficar com mais culpa e se punir. Então, isso que está acontecendo com você, sabe aquele momento em que você ganha um dinheiro extra, você consegue começar a trabalhar naquilo que você sempre quis. Mas é questão de tempo, não dá tempo nem você sorrir, se abrir o sorriso já acontece uma coisa, um carro quebra, um cachorro que adoece. Já aconteceu com você. Possivelmente é por causa de uma culpa que você carrega e todas as nossas culpas já começam lá nessas crenças religiosas, tá? Claro que tem outras coisas que geram culpa também, como crenças de rejeição, abandono, tudo isso. Mas as crenças mais fortes que geram mais culpa na gente é as crenças religiosas. Quantas vezes você não foi para a igreja por medo? Você nem foi porque você quis. Pelo menos, eu ia para a igreja e ficava pensando, meu Deus do céu, tomara que já chegue a hora da oferta. Porque a hora da oferta é a hora que está acabando, né? Aí eu dizia, ainda falta meia hora. Meu Deus do céu, ixi, nem chegou a hora da oferta, então não está acabando ainda não. Quando dizia assim, vamos dar a paz de Cristo, menina, era uma felicidade tão grande dentro de mim. Por que eu ia, se eu não gostava? Minha mãe não me obrigava. Eu ia por medo. As pessoas diziam assim, eu temo a Deus. Você já prestou atenção que as pessoas dizem isso? Eu temo a Deus. Eu faço tal coisa porque eu temo a Deus. Eu sou abençoado porque eu sou temente a Deus. Você tem medo de Deus. E quanto mais você tem medo de Deus, mais você atrai motivos para ter medo de Deus. Você atrai doenças, você atrai falências. Para quê? Para que alguém venha no seu ouvido e te diga, tá vendo por que você tá assim? Porque você não foi para a igreja. Tá vendo por que você tá assim? Porque você não conhece Jesus Cristo. Porque você não aceitou Jesus e várias... Isso não é só com essa religião cristã, não. Tem várias religiões. Mas eu falo da cristã porque foi a que eu estive dentro, né? Então, isso faz com que você já carregue desde criança isso. Eu não mereço. Eu sou um pecador. Então, se eu não mereço, eu sou pecador, como é que eu vou atrair coisa boa? Aí você diz, Mônica, mas isso é tão besta. Hoje eu não acredito mais, Mônica, nisso. Você conscientemente não acredita, mas você já sabe se sua mente... Se o seu subconsciente não acredita... Quantas vezes você não se pegou pensando assim, será que a crença da igreja está certa? Certeza que você que está aqui várias vezes já se perguntou isso. Então, se você se perguntou, é porque você não acredita ainda. Você ainda acredita naquela crença antiga que fizeram você acreditar que Deus é carrasco, que Ele vai te castigar, que você é um pecador que você não merece. Então, se você não merece, se você é um pecador, se você carrega culpa, você vai atrair situações de punição. Lembre-se, toda vida que você estiver feliz e acontecer algo ruim depois, é porque você está se punindo. Quando você conseguiu de fato aquele emprego que você queria, não deu nem tempo você comemorar,
Alguém adoeceu. Alguém, enfim, o carro quebrou. Qualquer coisa, para você gastar o dinheiro que você ganhou, para você comprometer aquele salário maior que você ganhou. É como se a sua mente não deixasse você ter recompensas. No menor sinal que você está tendo, você tem que viver triste. Se você viver triste, pronto, a sua mente deixa você em paz. Se você viver se reclamando, se sentindo culpado, triste, com medo, aí pronto, sua mente deixa você em paz. Parece que tudo flui. Mas quando você pensa na sua mente consciente só um pouquinho assim, nossa, eu acho que eu vou fazer tal coisa para ganhar uma renda extra, pronto, é o suficiente, é o gatilho que sua mente precisa para fazer acontecer alguma coisa e você não conseguir fazer aquilo. Tudo isso por causa de uma crença religiosa que você adquiriu. Essas crenças são tão perigosas que quando eu entrava na igreja, eu tremia de medo. Você tremia de medo porque você sabe que você era uma pecadora. Não era isso. Se Deus é amor, como é que eu tinha medo do Deus de amor? Não tem porquê. É igual as crianças que têm medo dos pais. Ah, eu não tenho medo, não, eu tenho respeito. É diferente. Não, você tem medo. Se você tem medo, o seu pai não lhe criou muito bem. Porque você não deveria ter medo do seu pai, você deveria ter respeito. E respeito não tem nada a ver com ser permissivo. Respeito não tem nada a ver com você ser aquela pessoa que se cala para tudo, né? Tem nada a ver com isso. Se você tem medo do seu pai, assim como você diz que teme a Deus, é porque você nem sabe quem é Deus. Então, Mônica, você falou que essa é a crença mais limitante de todas. É a crença mais limitante de todas porque é a que você vai aprender possivelmente. Porque quando você nascer, a primeira coisa que vão fazer é te batizar. Então, você já vai começar a ter contato com a igreja. E você lá no braço da sua mãe, nem parece estar ouvindo, mas tudo que o padre está falando está entrando na sua mente. Aí você não tem nem livre-arbítrio de escolher o que, é que você quer ouvir, né? Então, já está na sua mente. Tá, mas aí, Mônica, como é que se livra disso? Primeiro, você tem que decidir não acreditar mais nessa mentira deslavada de manipulação. Segundo, você tem que começar a buscar Deus por você mesmo. Faça que nem eu, parei de acreditar em Deus completamente no começo do meu processo de despertar. Eu disse, eu vou conhecer Deus por mim. Eu vou dedicar isso a minha vida toda, se precisar, para poder conhecer Deus de verdade. Não aquele Deus que a pessoa fala para mim que é, que o fulano que eu gosto diz para mim que é. Não, o que eu conheço, o que eu vou conhecer. Não é o que me dizem. Porque enquanto for uma coisa que estão dizendo, você está botando fé. Ah, eu tenho fé que Deus é assim. Não, você tem que conhecer. E o reino de Deus está dentro de nós. Então, você tem que conhecer a você mesmo para saber quem é Deus. Então, o que eu fiz para acabar com essa crença? Primeiro, eu decidi não acreditar mais nela e parar de acreditar em Deus. Não estou dizendo para você parar, estou dizendo que eu fiz. E aí, eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar as leis universais, e o professor Hélio Couto, né? E aí, eu comecei a entender como era o funcionamento do universo. Aí eu disse, então Deus não castiga. Aqui é causa e efeito. Então isso aqui que acontecia não era Jesus que estava punindo, era eu que estava plantando. Aí começou tudo a fazer sentido. Comecei por aí. Aí nisso você já começa a quebrar um monte de crença. Não porque você aprende um novo conteúdo, mas que você bota em prática. Você começa a ver dizendo assim, não, realmente faz sentido. Aí você começa a botar em prática, você diz, realmente isso aqui faz sentido, essa lei universal. Não é balela. Aí já começa por aí. E aí você começa a ver, quando quebra essas crenças, nessas primeiras crenças, você já começa a quebrar o resto. Você já diz assim, então aquilo que a igreja falava é mentira. Aquilo que se pregava lá em cima, que eu ouvia todo domingo, é mentira, porque eu descobri que existem leis universais, eu comprovei as leis universais, isso aqui não tem nada a ver com o que eles estão falando. Eles não entenderam, foi nada que a Bíblia está dizendo. Aí você começa a quebrar essas crenças aos poucos. Aos poucos. Então perceba, você está se punindo? Está acontecendo alguma coisa na sua vida? Está naquele jeito que você tenta, mas não vai? Tenta, mas não vai? Veja se você não tem essa crença. Não queira saber quais são todas as crenças que você tem, não. Veja só se você não tem essa. Ou se você não foi criado por uma pessoa religiosa, por alguém que falava sobre isso, que possivelmente vai estar na sua mente. E se tiver, você não vai prosperar, você não vai fazer nada de bom na sua vida. Não é que você não vai conseguir ter momentos de felicidade e viver, vai. Mas quando você quiser dar um salto no patamar, essa crença vai te puxar para baixo. Então, existem várias formas. É o Ho'oponopono para você limpar.
Você pode fazer afirmações positivas em auto-hipnose. Você pode simplesmente criar uma nova crença ou nem precisa criar uma nova crença. Você estuda as leis universais. Tem até uma série de vídeos do Kai Balion aqui explicando as leis universais. Eu vou deixar no card aqui para você seguir. E aí você entendendo isso, que muita coisa não é Deus que está fazendo com você, né? Você já começa a quebrar alguns paradigmas por você mesmo. E aí a busca de Deus continua ad infinito. Porque no final das contas, aquilo que nós chamamos de centelha divina é Deus em nós, que nós temos que buscar conexão direta. E a conexão direta a gente acessa quando a gente vai descascando as cascas da cebola. Então comece descascando as cascas da cebola, vendo se você não tem essa crença. Porque se você tiver, Mônica, eu não sei como, eu já fiz vários exercícios, eu não tenho como focar, eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda? Procura um terapeuta. Eu indico hipnoterapia, inclusive eu trabalho com isso, deixo meu contato aqui embaixo, a minha agenda para você marcar um atendimento comigo. Mas não precisa se você não tiver como fazer, também não tem problema. Você pode se libertar dessa crença sozinho. Comece a buscar conhecimento para refutar tudo aquilo que te disseram. É o primeiro caminho para você quebrar essa crença. Por quê? Porque quem é Deus você vai descobrir com o tempo, com a sua conexão direta. Não sou eu que vou dizer, não é o professor Hélio Couto, não é ninguém vai dizer isso para você. Eu só digo para você por onde você começa. É entendendo como o mundo funciona. Entendendo que Deus não castiga ninguém. E aí depois você começa a quebrar as crenças por si mesmo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E coloca aqui embaixo, eu sou o eu sou. Se você, assim como eu, já entendeu que você é parte dessa grande divindade, da fonte criadora, se você é uma centelha divina, se você já entendeu que você é uma centelha divina desse grande Deus, dessa grande fonte, coloca aqui, eu sou o eu sou. Até o próximo vídeo.